Vou trazer alguns exemplos sobre contingência nesse vídeo aqui. E é muito importante que você entenda algumas coisas, tá? O analista do comportamento, ou se você estiver estudando nessa ótica comportamental, e não necessariamente é um analista, mas entenda que sob a ótica da análise do comportamento, do behaviorismo, do comportamentalismo e assim por diante, é de suma importância, essencial mesmo, obrigatório, que você analise a situação completa. Por quê? O que a gente aprende no senso comum ou desde quando a gente se entende de gente, né? Se a gente está no supermercado e tem uma criança que está chorando, né? A gente tem a tendência de olhar para o fato e dizer, meu Deus, que criança mal educada. Esses pais não ensinam esse menino, não é? O analista do comportamento, ele não faz isso. Tá? O analista do comportamento, ele verifica que há um comportamento ali que está acontecendo, como no caso, a birra de uma criança, e aí ele vai entender qual é a contingência que está acontecendo que mantém esse indivíduo no mesmo comportamento. Tá? Então, nessa cena, vamos supor que tem a criança e tem os pais, duas mães, dois pais, na configuração familiar que você escolher, e aí vai estar lá, né? Criança, os pais e você como observador, tá? Então, analise essa cena comigo. Nessa cena, você tem a possibilidade de estar analisando o comportamento dos pais ou analisando o comportamento do filho. A partir do momento que você escolhe o personagem ou quem você vai estar analisando, você vai ter uma perspectiva de contingência diferente, né? Não é porque todo mundo está na mesma cena que você vai colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo pacote e analisar de uma vez só. E até é importante a gente salientar essas questões, porque até se você escolher um único personagem, como a criança, por exemplo, você tem que escolher qual é o comportamento específico, no momento específico, que está acontecendo e que você quer analisar, tá? Comportamento específico, momento específico, e entender por que esse comportamento, por exemplo, se mantém, ou por que esse comportamento está diminuindo. Então, o analista do comportamento, quando ele vai estar analisando uma cena, ele analisa a contingência que está acontecendo. Não é possível que a gente analise ou chegue a alguma conclusão sobre determinado comportamento quando a gente está estudando na ótica da análise do comportamento, a partir da análise especificamente do comportamento. Tá? Esqueça isso na sua vida. Você tem que analisar na perspectiva da contingência. Por quê? O mesmo comportamento, como esse comportamento de chorar ou de birra, ele pode acontecer de diversas formas, de continuidade diferente e também em contextos diferentes. E aí a gente precisa entender que a discriminação de contextos, de ambientes, né, isso vai influenciar diretamente no comportamento, tá? Mas isso é assunto de outra aula. E aí, voltando, esse aqui é um exemplo de contingência. Um outro exemplo de contingência aqui que está acontecendo nesse exato momento. Você está assistindo aqui a minha aula e vamos analisar que aqui tem duas perspectivas para você estar entendendo. A perspectiva da professora e a perspectiva do aluno ou de você que está aí do outro lado da tela, tá? Então, vamos analisar o seguinte. O personagem que a gente está escolhendo para analisar vai ser você. Então, comportamento que a gente quer analisar, tá? Então, eu quero analisar o comportamento de você continuar ou o seu comportamento de assistir a aula, a esse vídeo. Então, comportamento que a gente está analisando, tá? Ou resposta comportamental. Você está, comportamento fulano, você, assistindo a videoaula pelo celular, pelo computador e assim por diante, né? Contexto que está acontecendo isso, você está vendo através de um vídeo do YouTube ou do Instagram ou de qualquer outra plataforma, através da utilização da internet, né? E aí você pode também pensar no dia, na hora que você está assistindo isso, certo? E aí perceba que você está continuando assistindo o vídeo até agora, desde o momento que eu comecei a falar. Quer dizer, eu espero, né? Fica aí, viu? Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para curtir e mandar para seus amigos. E aí, de alguma forma, você está aí. Então, o seu comportamento está sendo reforçado para continuar assistindo essa aula. Então, você está recebendo, por consequência, reforço. Essa
aula está sendo reforçadora para você, né? Então você só assiste essa aula porque está sendo reforçado para isso, por isso que continua, e isso está acontecendo dentro de um contexto. Então essa é a explanação de contingência tríplice para você, tá? Então você poderia assistir aula, por exemplo, em outro contexto, como presencialmente com outra professora, ou presencialmente comigo, ou de outra disciplina, ou de outra coisa, né? E aí o seu comportamento de assistir aula pode aparentemente ser o mesmo, mas na verdade não é, porque está em outro contexto, tá? E aí sempre você tem que analisar qual é a contingência, ou seja, esses três fatores que estão interrelacionados entre si e que possuem essa relação de dependência, certo? Então esse foi o primeiro princípio básico da análise do comportamento que nós estamos vendo nessa sequência de aulas. Fica ligadinho aí que nós vamos continuar e vamos falar sobre consequências, que isso é já outros princípios básicos da análise do comportamento.